A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita satisfação por estarmos aqui reunidos em mais uma semana, aprendendo sempre um pouco mais a respeito da doutrina espírita, e é isso que o programa Alegria de Viver gosta de levar até você, esse entendimento do que é o espiritismo, de todas essas leis que regem as nossas vidas, que regem o universo. E nós sempre selecionamos um livro e trazemos para você, a fim de que todos nós possamos aprender sempre um pouco mais. O livro que nós estamos estudando se chama Caminho da Luz, o livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós já vimos vários capítulos. No capítulo anterior, no programa na semana passada, capítulo 3º, nós falamos a respeito das raças adâmicas. Você está lembrado do que eram as raças, o que foram as raças adâmicas, onde elas viveram, aquele povo que foi banido lá de Capela e depois teve que reencarnar aqui na Terra? Pois bem, esse povo, essa raça adâmica veio aqui para a Terra banido daquela região e ele se dividiu em 4 grandes povos. Nós vimos que um desses povos era o grupo dos Árias. O grupo dos Árias eram os celtas, os gregos, os germanos, os eslavos. Esse era o grupo dos Árias. Depois nós vimos a civilização egípcia, o povo de Israel e as castas da Índia, ou seja, 4 raças, 4 grupos que foram divididos aqui na Terra. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre tudo isso. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Estava vendo você contar as histórias aqui do capítulo anterior, lembrando de quantos ensinamentos nós já pudemos reunir aqui, graças ao esforço de Francisco Cândido Xavier como o médium e Emmanuel como o espírito que nos conta tudo isso. Mas, antes de nós continuarmos, não esqueça, a Boa Nova está sempre procurando dar a você a felicidade naquilo que ela faz, levando essa informação graças aos trabalhadores que estão aqui para fazer você feliz. São os nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. Lembrando, como sempre, da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS, sua participação é importante. Se você gosta de toda essa programação da Boa Nova, de tudo que você aprende, se isso te alimenta, te faz bem, seja você essa semente de luz, auxilia que outras pessoas
possam também ter esse entendimento, possam escutar coisas boas, seja no ambiente de trabalho delas, seja nos seus lares, seja fora do país, principalmente muitas pessoas que moram fora, não tem casas espíritas, não tem lugares para onde ir, então eles podem através da internet ter acesso a todo esse material de qualidade. Você é esse instrumento transformador, basta ligar no 0800 12 18 38. Bem, como eu falava agora há pouco, nós vamos então dar início ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, e o capítulo de hoje é um novo capítulo, capítulo número 4. Hoje nós estaremos falando daquelas 4 civilizações. Nós vamos iniciar comentando a respeito da civilização egípcia. Emmanuel fala o seguinte pra gente: dentre os espíritos degredados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Eram 4 grupos, você se lembra que a Solange acabou de dizer. O grupo dos árias, que envolviam as raças brancas que ele citou, o grupo dos egípcios, os povos de Israel, o povo de Israel e as castas da Índia. Como ele está falando agora sobre os egípcios, ele está informando que dos 4 grupos civilizatórios que se formaram, os egípcios eram os que estavam mais próximos da prática do bem e no culto da verdade. Então, eles foram reunidos, como você se recorda, com base nas suas características familiares, seus defeitos e seus hábitos. Foi isso que congregou esses grupos de espíritos para formarem cada um povo distinto. Então eles tinham afinidades. E no caso, os egípcios, como diz Emmanuel, eles eram aquele contingente de espíritos que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Agora a Solange vai continuar. Importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. Eram os menos comprometidos. De todos os que foram trazidos daquele mundo que orbitava o planeta ou Estrela Capela, eles eram os menos comprometidos com defeitos. Eles eram o grupo mais apropriado para, depois de um certo estágio, voltar à sua casa de origem. Eram os melhores alunos naquela classe. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates, à sua casa paterna, resplandecente. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os egípcios daquela região africana regressaram à pátria sideral. Essa é uma coisa muito interessante, é uma revelação de Emmanuel que faz muito sentido. Porque veja só, você já imaginou que possa existir daqui a algum tempo mineiro que não sabe o que é pão de queijo? Que nunca ouviu falar de pão de queijo? Broa de milho? Ou um baiano que não saiba o que é vatapá? Você vai pra Bahia, quer comer o vatapá, o baiano fala assim, que trem que é esse aí que eu não sei o que é esse negócio? Um acarajé. Um acarajé. Você já imaginou uma civilização que, tendo existido de forma tão exuberante, tão avançada para o seu tempo, foi sucedida por uma geração que não conhecia nada da sua cultura anterior? Porque veja só, os egípcios que existem hoje
ou os que existiram depois dos que eram os da primeira civilização, eles não sabiam nada da língua. Eles não conheciam absolutamente nada. Eles não sabiam ler aquilo que estava escrito nas pirâmides no próprio Egito. Como? Se não houve um extermínio em massa, ou poderíamos dizer assim, o Egito foi esfacelado, não sobrou um ser vivo. Aí então voltaram a civilizar o Egito com povos de outros lugares. Aí tudo bem, houve uma solução de continuidade, então eles perderam contato. É de se compreender que os modernos não conheçam as tradições dos antigos, mas não consta na história que tenha havido uma interrupção dessa natureza. Os egípcios foram se sucedendo, mas onde está o momento em que se perdeu o contato com aquilo que eles antes sabiam? É como se você daqui a 100 anos fosse a Minas Gerais e ninguém soubesse o que é pão de queijo. Ou fosse ao Rio de Janeiro e ninguém, Solange, soubesse o que é samba. Uhum. Samba? O que é isso? Nunca ouvimos falar. Carnaval. Como é possível que não se tenha um contato? Ah, Emmanuel está explicando. Como se tratavam de espíritos muito já próximos daquilo que era necessário melhorar para que eles pudessem voltar, os espíritos que nasceram na condição egípcia naquele período, depois de terem reparado seus defeitos, terem corrigido suas inclinações, eles foram morrendo aqui na Terra e de novo foram devolvidos ao planeta que orbita a estrela Capela de onde eles haviam vindo. De tal modo que o conhecimento que eles detinham, que era deles como espíritos, foi embora. E os que ficaram aqui, herdeiros desses mesmos, não tinham a capacidade intelectual, não tinham a maturidade, foram perdendo totalmente o contato com a cultura hermética, a cultura simbólica que os egípcios antigos detinham. Então, não estamos falando aqui de uma extinção em massa de egípcios para depois uma sucessão a partir do zero. Não, estamos falando de gerações que se sucederam às gerações, mas que, por falta de espíritos maduros, porque foram embora, os espíritos que estavam lá, menos maduros, mais toscos, não conseguiam decifrar aqueles mesmos saberes que eram comuns nos egípcios anteriores. E o que naquela época era uma civilização tão avançada, a civilização egípcia, hoje se nós olharmos o Egito, o que o Egito é hoje, não se compara ao que o Egito já foi. Não só hoje, mas se você perceber a derrocada civilizatória, quando termina essa herança dos faraós, esses principais, você vê que há uma degeneração cultural, uma degeneração científica, uma degeneração de hábitos naquela região, e eles vão perdendo todo o brilho. E então, quando você vê em Cleópatra, que foi a última faraó do Egito, ela é do tempo de Júlio César. Sim. É de antes de Cristo. Já o Egito não era nada antes de Cristo. Só ficamos sabendo dela porque ela foi amante de Marco Antônio, amante de Júlio César, e a história então tem um lugar para ela nessa condição. Mas antes dela, o Egito já tinha perdido muito do seu brilho, porque ela pertence aos faraós da dinastia Ptolomaica, que vem em sucessão à dinastia de Alexandre, a dinastia macedônica. Alexandre também fora considerado faraó, mas nunca esteve lá no Egito. Ele instaura a dinastia macedônica, que depois, quando ele morre no Egito, o Egito fica entregue ao seu faraó amigo próximo, Ptolomeu. Seu general Ptolomeu. E ele então estabelece a dinastia ptolomaica, de onde a sua bisneta, a tal Cleópatra, é descendente. Mas mesmo em Alexandre, o Egito já não era mais o Egito. Sim. Alexandre de 300 a.C., o Egito já tinha perdido o seu brilho muito tempo antes. Então você observa, Solange, que não é só o que é hoje, porque é uma região naturalmente áspera, uma região difícil,
mas há muito tempo que quando o Egito perdeu o brilho destes espíritos, que eram, apesar de terem sido degredados, eram espíritos que tinham conhecimentos profundos, detinham saberes ocultos, eles foram embora e então a escuridão, vamos dizer assim, voltou à mente dos seus herdeiros. É uma questão de maturidade de espírito nas gerações que se sucedem. As gerações que se sucedem são menos avançadas porque são modeladas, são formadas por espíritos atrasados em relação aos que voltaram para esse mundo. Bem, agora Emmanuel vai falar para a gente a respeito da ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram então compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Então, os que vieram deste mundo estrangeiro, eles guardavam consigo lembranças, mas eram lembranças tão assim específicas, tão mais profundas, que o populacho não tinha condições de entender. Então eles reuniram estes saberes nesses rituais ocultos, nesses templos sacerdotais, onde eles ocultavam o conhecimento e só o revelavam aos que se iniciavam nesses mistérios depois de muitos testes muito dolorosos, para que eles fossem realmente imbuídos de um saber que não era para qualquer um. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte, fatos esses que, entre os gregos, eram motivo de festas inesquecíveis. Vemos então que, mesmo entre os gregos que quiseram se abastecer do conhecimento egípcio, não foi possível que eles conseguissem obter tudo que estava guardado nestes saberes ocultos, porque os egípcios tinham um rigor muito grande, enquanto os gregos adoravam fanfarronices, né? Adoravam festas, adoravam... E aí... Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Ainda não estava na hora, segundo esses sábios, de revelar tudo aquilo que eles conheciam do mundo de onde eles haviam vindo. Chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais iminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Então nós observamos que a cultura espiritual que esses seres traziam os dotava de uma visão mais ampla, era uma visão mais cósmica, entendendo que eles haviam deixado um ambiente muito melhor por defeitos que eles carregavam e que não se davam ao trabalho de corrigir. Agora, num mundo mais primitivo do que era aquele deles, eles sabiam que não dava para explicar para o povo que estava na terra, no seu grosso, tudo aquilo que eles já conheciam. E que então eles tinham que esperar que esta humanidade ou aquela humanidade que eles conheciam amadurecesse. Por isso que eles guardavam esses saberes através de iniciações, através de linguagem cifrada, de linguagem não aberta a todo mundo, de uma linguagem simbólica. E que era muito difícil que alguém conseguisse atingir o nível para receber as explicações adequadas. Esse iniciado, esse candidato, era submetido
a inúmeras provas, inclusive físicas, para saberem os sacerdotes se ele estava adequadamente preparado para receber o saber oculto. Estes são os que, Emmanuel diz, fazem parte desses mistérios iniciáticos, dessas coisas que, as cerimônias que os egípcios tinham e que só com muito cuidado eles iam passando para outros. Bem, Emmanuel fala pra gente agora a respeito do politeísmo simbólico. Politeísmo, André, o que é isso? Explica pra gente. Bem, o politeísmo é a possibilidade de você ter muitos deuses. Theos é Deus e poli em grego é muitos, né? É um sentido plural. Não apenas um único Deus, mas os egípcios tinham uma visão dessa teidade muito variada. Mas era um símbolo, segundo Emmanuel vai explicar no bloco seguinte. É isso mesmo. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique conosco. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo número 4, que fala sobre a civilização egípcia. E no bloco anterior estávamos falando a respeito daqueles grupos, daquele conhecimento secreto que ficava nos templos com os sacerdotes, que nem todo conhecimento poderia ser transmitido ao populacho, às pessoas, né, mais comuns. Então eles guardavam aquele conhecimento. Bem, Emmanuel agora vai entrar no subtítulo que se chama Politeísmo Simbólico. Como o André disse no bloco anterior, o politeísmo são aqueles a adoração de vários deuses, não é? E ele começa da seguinte maneira: nos círculos esotéricos, ou seja, nos círculos secretos, onde a palavra esclarecida dos grandes mestres era então ensinada, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus, dos espíritos que auxiliavam Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Bem, nesta parte nós estamos ouvindo Emmanuel contar que os sacerdotes, esses que tinham esse saber que vinha de outros lugares, um saber mais profundo, eles não tinham dúvida alguma a respeito da existência de um único Deus. Deste Deus que é o Pai, que é o que preserva a criação, que cuida de todas as coisas, e que também conheciam a ação de todas as entidades que, ao lado do governante da terra, o Divino Mestre, eram os pré-postos, os postos antes ali, para tomar conta também e ajudar a evolução das civilizações. Eles tinham este conhecimento, não resta dúvida alguma. Agora, o que acontece? Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra, do céu, do homem, da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Nós vemos então que os sacerdotes, os homens que tinham o saber, o culto, eles sabiam que Deus era um único só havia um Deus. Mas eles também sabiam que as pessoas tinham predileções, elas tinham fraquezas, fragilidades, elas precisavam
dedicar-se a deuses específicos, porque observando a natureza, observando as realidades, observando como funcionavam as coisas, eles tinham a tendência de atribuir cada um destes campos a forças específicas, a inteligências superiores que cultuavam ou que cuidavam daquela área. Então, para ajudar neste processo de amadurecimento, os sacerdotes, eles deixaram que se criassem estas visões politeístas. Muitos deuses de várias áreas, de várias ações, como ele diz aqui, deuses, senhores da terra, do céu, do homem, da natureza. Porque as massas estavam buscando essa crença naquilo que era mais próximo da sua dificuldade, da sua necessidade. Eles tinham um problema na colheita ou no plantio. Por que eles iam rezar para um Deus só que toma conta de tudo? Eles preferiam rezar para aquele Deus específico que cuidasse só do plantio, da natureza, das sementes. E os sacerdotes, então, permitem que este politeísmo simbólico pudesse ser útil aos seres que estavam começando a se relacionar com uma coisa abstrata, que seria um Deus não visível, uma força acima daquela do próprio homem. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria de deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores em contato permanente com a natureza. Então nós vemos que também na Grécia esse mesmo caminho foi adotado. Trazida do Egito pela busca dos sábios gregos, esta visão de que há muitos deuses ligados às forças da natureza, ela foi implantada no imaginário grego para a explicação e para o culto dos diversos caminhos em que os gregos estavam buscando as suas verdades. Então observamos que é uma coisa que é herdada, vamos dizer, trazida de um para o outro lado do Mediterrâneo, mas fundamentada nessa mesma necessidade do povo se ligar a algo espiritual, sem ainda entender a magnitude dessa transcendência. Bem, agora Emmanuel traz para a gente um outro subtítulo que se chama O Culto da Morte e a Metempsicose. André, o que é a metempsicose? É um nome dado a essa realidade de você voltar a viver. É um nome antigo que utilizava-se a uma forma de descrição daquilo que nós chamamos de a reencarnação. Não é? Ela era conhecida antigamente por essa denominação estranha, metempsicose. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, na lembrança do passado, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se deste modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris. Ísis, aqui ele diz pra gente que Ísis era a deusa da maternidade, deusa da fertilidade, e Osíris era o deus da vegetação e da vida do além. Então, Emmanuel fala assim: os mistérios de Ísis e Osíris mais não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Então você vê aqui, Solange, que esses egípcios eles tinham uma tal noção da reencarnação
que, ao se verem trazidos para o mundo físico, considerando que os corpos que eles estão usando agora são corpos muito mais primitivos do que os corpos que eles detinham no mundo original, eles colocam a necessidade de tomar corpos de animais como se fossem os deles, simbolicamente como uma posição de punição. Então a metempsicose é um processo que eles acreditavam possível, uma vez que eles observavam neles mesmos a reencarnação, mas em corpos muito piores, que eles diriam então como corpos de animais, podendo albergar o espírito humano. Porque eles se sentiam punidos, né, pelo que aconteceu com eles mesmos. Exatamente. Então essa lembrança de um lugar maravilhoso, onde eles viviam e de onde eles foram retirados e depois jogados num mundo onde os corpos eram densos, eram pesados, eram toscos, eram primitivos, eram limitados. Parecia que você vestiu a roupa de um gorila, vamos dizer assim, não é? Ou de um rinoceronte. Então, essa ideia de voltar à vida, podendo renascer em corpos inferiores aos que você tinha, vem daí. Por isso que eles utilizavam a reencarnação na condição de metempsicose, considerando a possibilidade de voltar em corpos de animais. Mas que, na verdade, era essa comparação entre os corpos originais que eles possuíam e a necessidade de serem doutrinados ou corrigidos em um ambiente hostil, como era o da Terra. Ok, bem, Emmanuel vai falar pra gente agora a respeito dos egípcios e as ciências psíquicas. Mas isso vai ficar no próximo programa, porque não vai dar tempo nesse, Solange. É só pra deixar um gostinho aí pra vocês, que no próximo programa nós estaremos ainda comentando um pouco mais a respeito dessa bela civilização egípcia e esses mistérios. Nós lembramos a você, querida irmã, querido irmão, que Emmanuel não está fazendo uma aula completa de história, da antropologia, de ciências cósmicas, não, ele está dando um apanhado de acordo com a tradição que existe no mundo espiritual e que ele pôde, da sua maneira, de uma forma leve, de uma forma rápida, pincelar, para que você pudesse compreender a evolução com este alinhavo do planejamento, da maneira sábia com que Deus, através dos seus ajudantes inteligentes, possibilitou que aqui na Terra também nós tivéssemos uma evolução graças à participação dos outros seres de outro mundo. Exatamente. Infelizmente nós estamos encerrando o nosso programa Alegria de Viver. Nós agradecemos a sua participação e deixamos aqui o convite. Se você gostar de estudar, estude conosco no programa Espiritismo Sem Mistério, na TV Mundo Maior. De 15 em 15 dias estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos assim bem no início. Amanhã tem programa, Amanhã Solange. Temos programa. Você pode acompanhar e participar conosco. Falaremos sobre o princípio vital. Então é um programa que é muito interessante. Você pode enviar suas dúvidas, suas perguntas e a gente vai interagindo. TV Mundo Maior, 16 horas, amanhã, o Espiritismo Sem Mistério. É isso mesmo, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, olhando para aquelas pedras que ardem no calor escaldante do deserto, fustigadas por milhares de anos pelo vento, corroídas pelas forças da natureza, voltamos no tempo a imaginar a exuberância desta civilização que, ao invés de fazer livros de filosofia, obras teatrais, ao invés de esculpir filigranas em ouro ou de compor sinfonias para grandes orquestras, estabeleceu na volumosa e difícil pedra da natureza a epopeia de sua evolução, registrada aqui
para que os milênios seguintes pudessem saber da sua existência, alinhada com as estrelas do céu, com a exatidão milimétrica que somente os aparelhos modernos podem constatar. Este saber é um atestado à gloriosa civilização que deixou sua marca como lembrete para os que viessem depois de que é possível melhorar e retomar a casa de onde haviam sido exilados. Que o universo não é uma penitenciária para forçados, não é uma cela para aqueles que devam ser punidos, nunca mais saírem. Ao contrário, é a escola bendita que tem sempre uma sala de aula para os bons alunos e outra também para alunos medíocres, a fim de que todos estudem e aqueles que um dia escorregaram na mediocridade possam se arrepender e enfileirarem-se com alunos dedicados, possam se recuperar e possam ombrear com os melhores, recebendo os mesmos cuidados da solicitude celeste. Obrigado, Senhor, por podermos rever à beira do Nilo pirâmides polidas no branco do calcário, encimadas pela ponta dourada refletindo o sol. Podermos ver o olhar da esfinge desafiando os milênios por vindouros, a dizer da sabedoria que convida todos os homens a melhorar. Podermos encontrar a relação com o invisível no livro dos mortos, que nos ensina a necessidade de nos prepararmos para levar um coração puro ao julgamento, diante da balança onde a pluma da verdade seria aquela que iria desafiar o sentimento. Obrigado, Senhor, por podermos nos lembrar de todas estas coisas agora e tentar sermos melhores a cada hora. Muita paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te
lua te achar, ó meu Senhor.